testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Oi, agora a gente está de volta ao módulo de contexto econômico da crise, né? Então, vamos viajar no tempo, vem comigo para a década de 60. Antes, um pouquinho, a gente vai fazer uma breve introdução que eu já tinha falado no módulo anterior, mas é só para contextualizar um pouquinho, né? No módulo anterior eu falei um pouco sobre a Revolução de 30, né? O movimento político-militar que derruba o presidente Washington Luiz. Também falo sobre a Era Vargas, né, a primeira parte de 30 a 45, o governo provisório, o governo constitucional, o Estado Novo, né, o projeto nacional de desenvolvimento do governo Vargas, né, no governo constitucional de 34 a 37, a criação da Justiça do Trabalho, a anistia de todos os presos políticos do país, mandato presidencial de 4 anos, o Estado Novo, né, bastante conturbado, né, com a questão da intentona comunista, é dado um golpe que, de certa forma, contribui para criar o Estado Nacional Brasileiro, criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, a consolidação das leis trabalhistas, enfim, Conselho Nacional do Petróleo, a Siderúrgica Nacional, Volta Redonda. E aí falei sobre o processo de substituição de importações, sobre o período Dutra, né, que acaba, de certa forma, adotando uma política econômica um pouco mais mais liberal para a economia brasileira naquela época. O segundo governo Vargas, uma política econômica mais nacionalista e intervencionista, né, a criação do BNDE, da Petrobras, a campanha do Petróleo é Nosso, né, os ataques virulentos do principal opositor Carlos Lacerda, né, um reajuste de 100% salário mínimo dado pelo então ministro do Trabalho João Goulart, que acaba, de certa forma, trazendo como o grande herdeiro político do Vargas, né, o próprio suicídio do Vargas, em 54, a Carta Testamento, assumindo o Café Filho, trazendo todos os denistas para dentro do governo, a tentativa de golpe, a participação do Marechal Lott para garantir a posse de JK, a eleição da chapa JK Jango, né? O presidente Bossa Nova, o plano de metas, 30 metas, a 31ª Construção de Brasília não orçada. O plano de metas basicamente era energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação, né? Ou seja, uma certa divergência entre JK e Jango na política econômica. E a década de 60, né? Que o principal problema que vai ser o baixo crescimento econômico e aceleração da inflação. Ou seja, uma forte reversão da situação econômica, principalmente pela queda dos investimentos, queda da taxa de crescimento da renda, aceleração da inflação, né? E parte desses problemas devido aos desequilíbrios do chamado plano de metas e principalmente a construção de Brasília. E aí tem a eleição do Jânio Quadros, do PTN, apoiado pelo Carlos Lacerda, pela UDN, né? Embora no âmbito interno uma política mais de austeridade, que agradava à direita, a UDN, o lado da esquerda com a política externa independente, que de certa forma agradava as esquerdas, né, com essa ideia de comércio tanto com o bloco socialista quanto capitalista. O Jânio também tem uma carta, né, nada tem a ver com o testamento, embora talvez ele tenha se inspirado, mas essa carta não dava nome aos bois, ou seja, enquanto o Getúlio expõe na sua carta testamento exatamente quem são os inimigos da nação e por qual motivo ele estava lutando, o Jânio Quadros, forças terríveis, levantaram-se contra mim, me intrigam e infamam. A mim não falta a coragem da renúncia, forças ocultas, etc. Né? Então, o Jânio Quadros, um cara que teve uma ascensão meteórica na política, com um discurso muito, né, bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia, né?
ele acaba se elegendo presidente. Só que numa chapa completamente antagônica, porque o presidente é de uma chapa, PTN a UDN, com o vice Milton Campos, e da outra o Marechal Lott, que infelizmente não se elege, mas se elege Jango Goulart. O Jango, então, assume, parte para a ideia das reformas de base, que a gente vai ver no outro módulo, né? Tem a questão da lei das remessas de lucro para o exterior também, que a gente vai ver daqui a pouco. Então é nessa conjuntura histórica e política que a gente vai tentar então trazer a parte mais econômica da crise, né? Então nesse módulo mais curto, a gente vai trazer o panorama da economia brasileira na conjuntura de 61 a 64, as características e os desequilíbrios da economia brasileira nesse período, o balanço de pagamentos, né, mais a parte do setor externo, olhar a questão da pauta das exportações, das importações, a questão da dívida externa e também a chamada vulnerabilidade externa da economia brasileira naquele período. Só uma coisa importante, mostrar que, olha que interessante, na década de 60, nós tínhamos aproximadamente 39% de analfabetos no Brasil, né? Era uma taxa de analfabetismo muito alta e uma boa parte da população ainda vivendo no campo. E aí tu tem a questão da industrialização na cidade, a legislação trabalhista, pelo Getúlio, ela foi promulgada para o trabalhador da cidade, não tinha condições políticas ainda de levar essa legislação trabalhista para o campo, né? Por isso que eu digo que a política não é feita no papel, no livro, mas sim no dia a dia, né? A real política acontece no Congresso, na acumulação de forças para poder implementar medidas que muitas vezes não são tão fáceis de serem implementadas. Então a gente vai começar a mostrar o contexto econômico da crise com as duas principais variáveis, que é a taxa de crescimento do PIB e a taxa de inflação. Note que nós tínhamos um crescimento econômico por meio do plano de metas, dá um salto aqui, né? E aí começa o período lá no final, tem uma queda do PIB acentuada no período do Jânio João Goulart. Devido à instabilidade política, né? A própria restrição à remessa de lucro das empresas estrangeiras acaba afugentando o capital estrangeiro, as próprias medidas mais nacionalistas de correção de rumos, as reformas de base acabam não trazendo uma instabilidade política, empresarial, enfim, que acaba contribuindo muito até o período de greves, tanto que o Jango vai ser acusado de tentar implementar uma república sindicalista no Brasil. Então, a estagnação econômica, ou seja, o baixo crescimento do PIB, vai ser algo muito marcante nesses anos de 61 a 64. Por outro lado, o pior dos mundos, porque um baixo crescimento econômico geralmente vem acompanhado de deflação, ou seja, mas não, é o contrário, ou seja, o cara que melhor explica, na minha opinião, e está no meu livro, a inflação desse período vai ser o economista Ignácio Rangel, inclusive vai ser convidado pelo Jango para assumir qualquer ministério que ele quisesse. Pouca gente sabe disso, eu acho que o meu livro é um dos poucos referências que trazem essa pesquisa que eu achei. Ou seja, o crescimento inflacionário, especialmente pós-período do JK, do Plano de Metas, o Brasil sofre um processo inflacionário crescente, que vai ser aqui o grande problema que os militares vão assumir e vão tentar resolver com o Plano de Ação Econômica Imediata, né, o PAEG. Plano de Ação Econômica do Governo, né? Então, esse é um período de estagflação, ou seja, esse termo econômico, estagnação do PIB com aceleração inflacionária, estagflação. Vamos olhar um pouquinho alguns números que são interessantes, né? Então, o crescimento do PIB, nota que ele tem decaído, ele chega a 0,6 em 63. O crescimento industrial também, puxado principalmente pela queda, né? Queda da indústria, mas a taxa de inflação subindo, chegando a praticamente quase 100%, né, de inflação lá em 64. Então, essa que era o grande problema que o governo Jango tinha para equacionar. Ou seja, ele tinha que tomar medidas de curto prazo, porque a aceleração inflacionária ela estava corroendo o salário dos trabalhadores, e só não foi refletido
em aumento do desemprego na época, porque nós tínhamos uma estabilidade no serviço, tanto do servidor público quanto do empregado da iniciativa privada. Depois de alguns anos ele acabava tendo estabilidade, que aí surgiu durante o regime militar o fundo de garantia para acabar com a estabilidade do serviço, né, tal. Então por isso que essa crise, estagflação, ela não se mostrou com desemprego, porque se não houvesse estabilidade, nós também teríamos um desemprego gigantesco, o que acaba não acontecendo. Aqui interessante, então, que o governo Jango vai ter alguns ministros da Fazenda, né? Walter Moreira Salles, um banqueiro, uma espécie de Henrique Meirelles da época, né? Mas muito ligado ao setor bancário. Miguel Calmon, Santiago Dantas, que na época era considerado um dos grandes intelectuais do Brasil, que até que vai criar aquela expressão, a esquerda positiva e a esquerda negativa. A esquerda positiva que tinha paciência e sabia das dificuldades do Congresso para implementar as reformas, e a esquerda negativa que queria na lei ou na marra, né? O Santiago Dantas criou essa expressão. O Carvalho Pinto e o Ney Galvão. Notem que aqui é a inflação do período que eu trouxe aqui, está tudo no meu livro, essas tabelas, todas elas estão no meu livro, que eu mostro o processo inflacionário, né? Alguns acusam que o governo Jango tinha uma política econômica completamente caótica, irracional, demagoga, enfim, né? Porque muitas políticas, muitas trocas de ministro, muitas políticas diferentes, mais expansionistas, mais restritivas de combate à inflação. E aí tem um artigo muito bom do Sérgio Monteiro, e trabalha até com o meu ex-orientador, professor Pedro Fonseca, que traz essa ideia de análise, né, desse período e mostrando como era um jogo político, que muitas vezes essas políticas econômicas de curto prazo, elas tinham que se adequar à estabilidade política da época. Então, notem que a cada mudança de governo, de ministro, né, uma queda da inflação, sobe, queda, então tu tem esse processo conturbado inflacionário brasileiro. Aqui fica mais claro, né, que o Monteiro ele acaba trazendo essa ideia de fase 1, fase 2, fase 3 no parlamentarismo e fase 1, 2 e 3 no presidencialismo. No parlamentarismo, Walter Moreira Salles e Miguel Calmon, primeiro de estabilidade, né, depois uma de crescimento, e num segundo momento de estabilidade também com o plano trienal lá com Santiago Dantas, depois também de crescimento e rondômica, né? Então é muito interessante analisar a ótica de combate à inflação por meio dessa perspectiva, né? Notem outra coisa interessante também. Aqui é o grau de utilização da capacidade total da indústria e dos departamentos industriais. Notem que a partir do governo JK tu tem uma forte expansão dos bens de consumo durável. O Jango não trata mais como prioridade e começa a cair os bens de consumo de capital, onde o Jango começa a se preocupar muito em retomar o processo de substituição de importações em bens de capital, né? É interessante analisar esse gráfico. Aqui é a trajetória de crescimento da produção industrial, né, e a taxa de investimento, né? A taxa de investimento ela tem uma queda, que leva à queda da produção industrial nesse período também bastante conturbado. Só que a gente não tem desemprego, a gente tem queda da indústria porque tem aumento da inflação, greves, instabilidade política que acaba alimentando a estabilidade econômica. Quer ver um exemplo? Nós tivemos um período recente na presidente Dilma, que a Dilma, em maio de 2013, ela tinha um índice de popularidade ótimo e bom, maior do que o seu antecessor, o Lula, né? Tanto que, conforme pesquisas do Ibope, ela teria sido reeleita em primeiro turno, se as eleições fossem em maio de 2013. Só que a partir de junho de 2013, com aquelas megas manifestações, o que aconteceu? Isso trouxe uma enorme instabilidade política para o país, com as manifestações, tanto que a popularidade da presidente Dilma despencou, dos governadores também, ela quase não se reelegeu, ganhou por muito pouco, uma diferença muito pouca com a Aécio, né? E os nossos governos, porque o PDT estava dentro do governo da Dilma, acabou então sofrendo muito em termos de popularidade, e isso também
é um dos fatores associados que explicam a nossa queda do PIB lá em 2015 e 2016. Porque uma estabilidade política faz com que o empresário não invista, o consumidor não consuma, não consome, e aí tu tem o quê? O que faz a roda da economia girar acaba ficando presa, né? Essas engrenagens. E isso também aconteceu, de certa forma, nesse período. Essa instabilidade política prejudicou muito o governo Jango nesse período. Outra coisa, né? Essa questão da inequação do arcabouço institucional. Notem que a arrecadação da União começa a despencar e dos estados aumenta. Ou seja, o Estado cada vez com menos poder econômico para enfrentar essa crise por meio da sua arrecadação proveniente do PIB. Se no âmbito interno nós tínhamos esse grande problema que era a inflação, junto com a estagnação econômica do PIB, no âmbito externo nós tínhamos um problema que aos poucos começa a ser revertido, especialmente por algumas medidas que começam a ser feitas durante o governo Jango, especialmente a restrição à remessa de lucro, etc. Aqui tem a balança de pagamentos, que ela é dividida entre a balança comercial, que é exportação menos importação, a balança de serviço e renda, aqui está a remessa de lucro das empresas multinacionais, pagamento de juros, transferências laterais, são doações, transações correntes, que é a soma dessas três contas, e a conta de capital financeira e capital e financeira, que é investimentos, financiamentos, empréstimos, etc. Olha que interessante, o Brasil tinha déficit na balança comercial que começa a ser revertido, ou seja, as exportações começam a crescer, né, com a política do Jango. E outra coisa, a balança de serviço que chegou a 498, ela começa a ser, começa a diminuir aqui um pouco, né? E aqui nos militares em 65, que aí acabam com a restrição de remessa de lucro, abertura, né, total para o capital estrangeiro, ela começa a pesar consideravelmente. Esse foi um dos grandes gargalos, né, da nossa... Nunca na história do Brasil a balança de serviços ela foi positiva, ela sempre foi negativa. E a entrada de capital, né, que começa a diminuir no governo Jango, principalmente porque essas medidas de contenção e de controle do capital estrangeiro não agradavam as empresas. Durante o governo Jango houve a estatização do que era a antiga CE e CRT no Rio Grande do Sul pelo governo Brizola. Enfim, tanto que o governo JK condicionava a compra, um pagamento maior por essas empresas pelo governo brasileiro para tentar equacionar o problema da dívida externa. Olhem aqui a pauta de importação do Brasil. Era isso que o Jango queria fazer. Ou seja, o Jango queria diminuir essa fatia do bolo, que é o chamado dos bens de capital. Ou seja, produzir máquinas e equipamentos, gerando tecnologia. Essa que era a ideia do Jango, que o JK acaba adiando, e o Jango começa a implementar, é interrompido, e depois o governo Geisel, no segundo PND, retoma essa ideia, né, de fortalecimento da indústria nacional e de, embora o governo Geisel, embora eu sustento que foi a retomada do nacional desenvolvimentismo, por meio daquele artigo premiado no prêmio ABDE que eu tinha comentado antes, ele não retoma o trabalhismo. Até porque nacional desenvolvimentismo é uma ideologia econômica e trabalhismo tem mais a ver com uma ideologia política, que geralmente vem acompanhada de uma ideologia econômica. Já, por outro lado, as exportações do Brasil, lá em 62, ainda era o café. Nós tínhamos uma base exportadora ainda muito forte, ligada ao setor agrícola, né? Aqui alguns gráficos interessantes, né? Eu fiz uma compilação de gráficos. O primeiro mostra a renda do investimento direto e de outros investimentos, caindo, né? Investimento estrangeiro, ó. Olha aqui como tem uma queda do investimento estrangeiro durante o governo JK, João Goulart. E aqui a partir com o golpe de 1º de abril. Pessoal, não repitam mais que o golpe foi em 31 de março. O golpe foi em... Eu vejo até setores da esquerda manifestando 31 de março. Não, o golpe foi em 1º de abril. Foi golpe por quê?
porque foi decretada vacância na presidência da República com o Jango em solo brasileiro. O Jango estava no Rio Grande do Sul, né? Ele saiu de Brasília, foi para o Rio de Janeiro, não se sentiu seguro e foi para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então ele estava em solo brasileiro quando foi decretada a vacância, ou seja, foi um golpe civil e militar. Olha, capital financeiro também começa a cair, né? Então, só que as transações correntes, elas começam a ter ou seja, o Jango ele começa a equacionar esse problema das contas externas, principalmente pela restrição da remessa de lucros, né? Que era o que mais pesava no balanço de pagamentos, lá na balança de serviços que eu já comentei antes. Ou seja, são as exportações que, de certa forma, começam a crescer, né? E as importações cair aqui no governo João Goulart. Outra coisa também, o Jango viaja recebido com honras, etc., pelo governo JFK, né, John Kennedy, no sentido de tentar renegociar a dívida externa, porque ela era uma dívida externa pesadamente curto prazo. E o Jango ele consegue equalizar isso. Notem que aqui no amarelo é longo prazo, o laranja, e no preto curto prazo. Notem que essa dívida ela tinha um caráter de muito curto prazo e o Jango consegue, né, em algumas negociações, o Jango era um político muito hábil, só que ele tem que fazer algumas concessões, né? Ele consegue, de certa forma, mudar esse perfil, embora não se consiga aquela ajuda esperada dos Estados Unidos, né? E tanto que alguns autores explicam a maior intervenção dos Estados Unidos por meio da Operação Brother Sun no Brasil ou na América Latina, principalmente quando o JK foi assassinado e Lyndon Johnson acaba assumindo a vice-presidência com uma política externa mais bélica, de mais intromissão. Olha que interessante o que era a Aliança para o Progresso, formulada lá no governo JK, né? E aí muda o JK, o John Kennedy com o vice, com o assassinado, e muda completamente a visão dos Estados Unidos para a América Latina, tanto que vai pipocar vários golpes na América Latina, todos eles apoiados pelos Estados Unidos, muitos deles apoiados pelos Estados Unidos e todos eles alinhados aos Estados Unidos. Conseguir nos países latino-americanos crescimento substancial e contínua renda per capita, garantindo um desenvolvimento cumulativo, melhores condições de vida da classe mais pobre. Embora no papel tudo é bonito aqui, né? Na prática acabou não acontecendo tudo como era previsto. Mas essa era mais ou menos a visão do John Kennedy para a América Latina, que acaba mudando substancialmente com o seu assassinato e o seu vice. É outra coisa também que eu abordo no livro, o projeto de nação do governo João Goulart. Então vamos voltar aqui nessa parte mais econômica, já estou quase acabando, que aqui mostra então a dívida externa no longo prazo e curto prazo, né? A dívida externa de longo prazo e a dívida externa de curto prazo, né? E por fim, eu já tinha mostrado antes, né, que a queda do investimento direto estrangeiro, né? Então, esse vai ser o contexto econômico que a gente vai falar então no módulo a seguir. No módulo a seguir, então, a gente vai falar sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento do governo João Goulart, né? Basicamente, o que a gente vai ver, então, nesse próximo módulo, tentando aguçar a curiosidade do nosso telespectador e, quem sabe, comprar e ler o livro aí, que está quase acabando a edição, é basicamente isso aqui. Ou seja, no próximo módulo, a gente vai falar sobre a implementação desse projeto de nação interrompido, tá? Vamos dar um destaque à questão do planejamento estatal e esses itens aqui que eu vou iniciar o próximo módulo comentando deles, tá? Obrigado, até o próximo módulo.